Você se sente travado na hora de compor as suas músicas, então às vezes você pensa uma melodia, ou pensa numa progressão harmônica e fica naquilo, não sai muito. Aí de repente surge uma outra ideia, você vai juntar, vira uma colcha de retalhos. Bom, nesse vídeo eu vou falar como que você pode compor, tá, a sua música, como que você pode começar ela e como que você pode fazer as conexões para que ela não fique parecendo uma colcha de retalhos, né? Então, o primeiro ponto é você pensar se você vai fazer uma estrutura, o esqueleto da tua música, o começo, meio e fim, você vai fazer mais livre ou você vai fazer de uma forma pré-estabelecida. Então, por exemplo, eu faço das duas formas. Às vezes, a minha esposa, né, que ela é muito musical, ela vem com alguma melodia e é a partir dessa melodia a gente vai criando. Então, essa talvez seja uma forma um pouco mais livre, entre aspas. Mas eu também, às vezes, componho com, vamos dizer assim, limitações pré-estabelecidas, o que me ajuda a compor. Então, por exemplo, uma vez eu peguei uma peça onde eu determinei aonde ficariam os acordes de dominante, subdominante e de relaxamento. Né? E eu fui trabalhando dentro dessa lógica, dentro desses compassos. Isso me ajudou muito e ficou muito boa a peça. Então, às vezes, quando a gente se limita, é bom pra gente poder criar algo interessante. É igual você pode pensar numa bola. Então, você tem uma bola lá, você pode ter o basquete, você pode ter o futebol, você pode ter o vôlei. Né? Então, se você não tem muita regra, você não joga jogo nenhum. Vira, né? Às vezes, quando você entra dentro daquelas regras, você joga aquele tipo de jogo, né? Parece que funciona melhor. Então, é mais ou menos isso que acontece com música também. Se você fica muito livre, eu não determino nada, eu vou fazer o que vier na telha. Às vezes é mais difícil de você compor, de sair uma ideia criativa, do que se você estabelecer. Né, de você determinar ali, olha, eu quero fazer uma música com essa pegada aqui. Então eu vou fazer uma música que tenha por exemplo, uma estrutura harmônica de blues. Pô, legal. Dentro de uma forma um pouco diferente da tradicional. Legal. A escala, em vez de só usar a escala blues, em algum momento eu vou fugir um pouco da harmonia e ali vou usar uma escala diferente. Pô, legal. Então você já vai pensando, você vai. É como um construtor, né? Que ele coloca ali no papel, ele vai fazendo os seus rascunhos, o seu esboço, para depois começar a construir, tá? Bom, e aí em relação a essa primeira parte do esboço que eu comentei com vocês do esqueleto, aí vocês podem começar, por exemplo, que nem eu falei, pela melodia, né? Então, começou a melodia e tal, e aí, tá, você teve uma melodia, e aí o que, que você faz com o resto? Se você fizer música popular, geralmente, né, como ela vai se repetir muitas vezes, então você tem uma estrutura ali, às vezes de estrofe, de melodia, e depois uma de refrão, e às vezes uma terceira parte. Então você vai pensar em três melodias ali diferentes, né? Porém, se você for trabalhar com outro tipo de pensamento, né, onde, por exemplo, a tua melodia, em vez de você deixar ela estática, você poder fazer variações dentro da mesma estrutura melódica, ou seja, você tem a estrutura da tua melodia e a partir dela você pode mudar o ritmo, pode mudar os saltos. Eu tenho aulas onde a gente fala especificamente sobre tipos de variação de melodia. Então você pega, por exemplo, os grandes compositores, você pega isso muito claramente em Beethoven, né? Então você tem às vezes uma ideia inicial, pá, 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 e a partir dessa ele vai desenvolvendo. Vai trabalhando a escala, vai trabalhando o ritmo, mas sempre com aquela ideia do pá, 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 pá. Ele vai aumentando a velocidade, vai diminuindo, vai trabalhando os acordes dentro de uma única ideia musical. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma porque você gera uma variedade muito legal na música e essa variação ela está conectada dentro de uma ideia em comum, do qual surgem as variações. Então você tem coesão, você escuta, né? E aquilo tem coesão, né? Não é uma colcha de retalhos. Então, enfim, essa é uma coisa interessante para você pensar em relação à melodia, tá? Se você for fazer melodia popular, talvez fique um pouco, né? Se você fizer aquela estrutura básica A, B, C, enfim,
talvez você possa ficar um pouco mais restrita, mas você pode fazer brincadeiras também, né? Então, da segunda vez, quando entrar a melodia A, pô, você pode fazer uma variação ali e tudo mais. Quando entrar o B, sabe? E isso acaba tornando a sua música muito interessante. Bom, começar pela harmonia. Você também pode começar pela harmonia. Então, muitas vezes, a gente está com um instrumento, né? E acaba trabalhando os acordes ali, uma progressão que fica interessante, e depois vai colocar a melodia, né? E aí, na progressão de acordes, você pode brincar. É aí que entra muito a questão da harmonia, de você dominar. Porque se você domina só a questão de acordes, no sentido de posição, eu tenho essas posições do violão e tal, é bacana, mas você fica muito limitado e a sua música acaba ficando muito parecida com a música de outros compositores, porque boa parte não vai estudar harmonia, não vai se aprofundar muito e vai pegar aqueles acordes, né, tradicionais e assim, né? Então é interessante quando você estuda harmonia para você ver novas possibilidades. Né? E não só aquela questão do empréstimo modal, que é muito interessante, mas fazer acordes em vez de fazer com tríades, fazer outros tipos de formação de acordes, né? Escala, em vez de usar a escala de 7 notas, você pode criar escalas pentatônicas diversas, você pode mudar as escalas de acordo com o acorde, então isso tudo traz uma riqueza muito grande para a música, né? E também a gente pode começar pelo ritmo, talvez não seja tão comum, né? Mas você pode começar sim pelo ritmo, né? Estabelecer ali um padrão rítmico que vai ou, né, se repetir ou que pelo menos vai iniciar e a partir dali você está construindo a música, né? Tem até uma música do Queen, todo mundo bate palma ali e tal. Então, você tem essa possibilidade também. E às vezes você pode pensar em questões de variação rítmica também, o que torna bem interessante, em vez de olhar para a bateria, né, e para o ritmo apenas como algo que fica no fundo para dar a sensação de andamento, de ritmo, você pode trabalhar com variações, elementos que em um momento a bateria, a percussão, ela some no meio da música, mas ela tá lá, ela tá dando, né, ali a força ali para a música, mas de repente em alguns momentos ela aparece de uma forma onde apresenta algum tipo de surpresa, algum tipo de detalhe. Então é legal a gente trabalhar com essas dinâmicas na música também. Então, às vezes, quando a gente vai compondo, a gente só pensa melodia e acorde. Melodia e acorde. Não, a gente tem que pensar em dinâmica, em momentos que a música acalma, né, momentos que a música fica, que a música levanta, em momentos que, elementos surpresas da harmonia, que, pô, tá ali, de repente surge uma coisa diferente no ritmo e tudo mais. E tudo isso faz com que a gente escute a música e perceba detalhes ali, né? Que, cara, olha que legal esse detalhe, foi muito bem pensado, então traz muita riqueza pra música, tá? E aí, sobre os tipos de compositor também que a gente fala, que assim, existem vários tipos de compositores e você não precisa ficar. Você não precisa querer compor exatamente como os outros compõem. Né? Então, assim, por exemplo, o Aaron Copland, no livro dele, sobre como entender a música, ele fala, por exemplo, tem compositores tipo Schubert. Pega o piano e fazia uma música por dia. Né? Dentro de uma estrutura ali que ele, né, dominava muito bem, então uma coisa muito espontânea. Tem compositores que já não surgem assim de forma espontânea. Eles pensam numa ideia musical, colocam no papel, eles vão construindo, vão, né, vão trabalhando aquela ideia, né? E uma coisa mais assim de construção, não é uma coisa que vem espontânea e ele já sai tocando, né? Como o caso do Beethoven, por exemplo. Você tem livros e livros de rascunhos de tentativas dele, né? De você ver ali como ele ia trabalhando as melodias e tudo mais. E aí você tem aquele tipo de compositor, tipo Bach, que ele vira perito num tipo de forma musical, num tipo, né? E ele leva aquela forma musical às suas últimas consequências. Então você também tem esse tipo de compositor, por exemplo, você tem aquele compositor mais livre, mais experimental, né? Então você pode ter, na verdade, de tudo um pouquinho da sua música, né? O importante é você não ficar travado na hora de começar. Então comece. Se você toca o instrumento, pegue seu instrumento, tira as primeiras ideias, a partir delas tenta fazer variações, tenta ver, por exemplo, você criou uma linha melódica com alguns acordes, tenta colocar outros acordes, entre os acordes, tenta colocar um outro tipo de acorde, vai testando, né?
Por mais que de repente você não domine, eu não domino 100% a harmonia e tudo mais, ninguém domina 100%, né? Quem pode dizer que, domino tudo, né? Mas assim, pô, você pode, mesmo assim, tem tantos compositores que não entendem a harmonia de uma forma teórica, né, da complexidade teórica e tal, mas eles vão pela tentativa e erro, né, eles vão experimentando, eles têm paciência para, pô, trabalhei essa melodia, por que que eu não mudo essa nota dessa melodia aqui, por que que eu não tento encaixar um outro tipo de acorde, né? Então a gente tem que ter paciência, construção musical envolve paciência, resiliência, envolve capricho, né? Enfim, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Né? Eu vou deixar também na descrição um card onde a gente fala um pouquinho a forma mais fácil de você aprender campo harmônico. Vou deixar na descrição também, né, uma aula gratuita sobre o sistema axial, que é um sistema de harmonia, né, muito interessante para você aplicar nas suas músicas também. Deixe nos comentários, siga o canal, aí a gente fala sobre composição musical, né, e você pode aí deixar também a tua experiência com a música, deixar perguntas, a gente vai estar produzindo material sobre isso. Eu fico até aqui, meu nome é Andreas Miller, sou formado em música pela Federal, né? E é um prazer poder produzir conteúdos para esse canal, é uma coisa que eu amo fazer, né? E a gente vai estar produzindo cada vez mais conteúdo aí, beleza, pessoal? É isso, um abraço e até a próxima.